Vamos pegar a nossa lição agora, a lição 11, unidade e perdão. Vamos estudar a primeira parte dessa lição hoje. O Senhor Jesus fez uma declaração muito importante sobre a igreja. Pois eu digo que tu és Pedro. Sobre esta pedra edificarei a igreja, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Que tremendo. Olha para mim aqui, por favor. Vamos entender. O que eu entendo desse texto? Que as portas do inferno não prevalecerão. Imaginemos que aqui existe uma porta. Atrás dessa porta está o seu familiar. E o diabo colocou duas trincas, um cadeado, colocou uma tora de madeira na frente, fazendo de tudo para o seu familiar continuar preso atrás dessa porta. Mas a palavra diz que a igreja de Cristo, tem igreja de Jesus aqui ou não? Tem igreja de Jesus aí, diga amém. Então a igreja de Jesus tem o poder de arrebentar esse tronco, esse cadeado, essas trancas. As portas do inferno não prevalecerão. Ainda que existam pessoas da sua família que estejam trancadas pelo demônio. Estas trancas que o diabo colocou para impedir você de libertar o seu familiar, elas não são suficientemente capazes de resistir à igreja de Jesus. Porque a igreja de Jesus tem o poder dado por Deus. Lucas 10, 19. Eis que eu vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo. Então a igreja tem o poder de arrebentar essa porta. De meter o pé nessa porta, abrir e tirar quem está lá dentro. Soltar essa pessoa da prisão. Libertá-la desse domínio que o diabo tem colocado essa vida. A igreja de Jesus tem essa autoridade. Então nós temos que exercer essa autoridade. Amém? Então as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Diga glória a Deus. Continuando na lição. O inferno não pode prevalecer contra a igreja de Jesus. Mas para vivermos o cumprimento dessa promessa, é necessário entender que a igreja de Cristo não é uma única pessoa. Não podemos agir sozinhos para evangelizar uma nação. Os discípulos de Jesus foram orientados a andar em dupla, devendo seguir a mesma estratégia. Todo aquele que aceita a Cristo como Senhor e Salvador, torna-se membro do corpo de Cristo. Comparando o corpo humano, a célula sozinha não consegue sobreviver. Todos dependem do sangue para trazer os nutrientes necessários. O sangue depende do estômago, do pulmão, que respectivamente dirige oxigênio ao organismo. Mas todos esses órgãos vitais precisam do coração, pois sem ele não funcionam. Por sua vez, o coração precisa do oxigênio e do sangue para bombear o sangue a todo o corpo. Mas acima de todos está o cérebro que comanda todo o funcionamento do corpo. Complexo e fascinante, não? Bom, como nós já vimos essa parte, já dá para a gente entender aí o contexto. O corpo é a igreja de Cristo. E a igreja precisa se levantar dessa forma. Agora nós vamos pular para a parte da prática do perdão, que nós já vimos essa parte anterior. Repare que a oração modelo, ensinada por Jesus aos discípulos, é realizada na terceira pessoa do plural. Pai nosso. Pai nosso. Não é meu pai, é um Pai nosso. Que estás no céu.
santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para todos sempre. Amém. Mateus 6, verso 9 ao 13. Todo o tempo é na terceira pessoa aqui que se encontram, o texto se encontra na terceira pessoa, mostrando que não era só Jesus orando como se fosse ele orando ao Pai, mas ele mostrando que toda a igreja de Cristo tem o Pai Celestial como seu Pai, porque nós somos adotados por Deus quando cremos na pessoa de Jesus, recebemos o espírito de adoção. Continuando, segundo parágrafo agora. Jesus nos ensinou esta consciência de um só corpo. Se vivemos em unidade com os irmãos em Cristo, é fundamental para permanecermos firmes até o fim. Mas fundamental ainda é exercer um mandamento do perdão, pois, por termos criações humanas diferentes, nosso agir humano pode consagrar ou pode desagradar, ou ofender ao próximo. Por isso Jesus ainda continuou falando sobre o perdão, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Mateus 6, 14 e 15. Então a gente percebe que o Senhor Deus, o Senhor Jesus, orando ao Pai, inclui toda a igreja e, ao mesmo tempo, fala de uma coisa importante, necessária, no convívio com o próximo, que é o perdão. Porque todas as vezes que pessoas se reúnem, se juntam em algum propósito, pode haver situações em que o perdão será necessário. Porque você faz uma reunião familiar, e quantos não gostam de uma atitude de uma pessoa, de uma palavra do outro, da forma que algum respondeu, e aí por diante vai. Quem tem família sabe o que é isso. Ou seja, há problemas. Há problemas. Eu gosto muito do texto que a Bíblia relata em Provérbios, que diz para a gente que quando a gente tem bois, a gente tem colheita. Mas quando temos bois, além da colheita, nós teremos sujeira para limpar. Quem não tem bois, não vai ter sujeira. Beleza, não tem sujeira para limpar, mas também não vai ter colheita. Então, Provérbios fala isso para nós. O que ele quer dizer com isso? Que os bois eram usados naquele tempo para puxar arado, para trabalhar e tal. Então, se não tiver o boi para trabalhar, você não vai ter a colheita. Então, quem tem família, tem sujeira para limpar. Quem não tem família não vai ter essa sujeira. Quem vive sozinho, se ele deixa o chinelo dele num lugar, quando ele volta, está no mesmo lugar. Mas quem tem família, você deixa o chinelo no lugar, daqui a pouco você procura, está no pé de alguém que está usando o seu chinelo. Não é assim? É assim que acontece? Na sua casa também acontecem essas coisas? Acontece. Ou seja, alguém vai, tem gente que não gosta de jeito nenhum de ver uma toalha molhada em cima da cama, né? Mas tem gente que parece que faz para provocar, porque deixa a toalha molhada em cima da cama, e quem olha aquilo fica mordido de raiva, não é? Eu estou dando um exemplo simples do dia a dia, mas isso é o cotidiano nosso, em que a atitude que um toma, que o outro toma. Tem gente que gosta que a coisa seja feita na hora, tem gente que fica enrolando para fazer. Tem gente que tira um negócio do lugar, não sabe colocar de volta no lugar, tem que deixar fora do lugar.
Aí quem não gosta é mais metódico e já pega uma coisa, oh, meu Deus, e coloca de volta no lugar. Lugar disso é aqui. Já te falei. Não é? Não é assim? Aí a pessoa não coloca e deixa fora do lugar as coisas, não é? E aí aquele que olha e não gosta fica chateado. Isso eu estou falando coisas do dia a dia, mas não é só isso. Isso é tantas e tantas e tantas e tantas situações que se a pessoa não praticar o que a Bíblia diz em Provérbios 4, 23, que diz que sobre tudo que você tem guarda, guarda o teu coração, daqui a pouco você está magoado. Você está chateado com o seu cônjuge. Você está com raiva do filho, o filho está com raiva do pai, da mãe. Daqui a pouco o entendimento ali não existe. Daqui a pouco está confusão, está briga. Está um falando alto, está um gritando, está um ofendendo o outro, está um maltratando o outro. Aí aquele ambiente que deveria ser um ambiente de comunhão, de paz, está virando um ambiente de guerra, de conflito. Por falta do perdão. Por falta de limpar a sujeira. Mas, meu querido, quem não tem sujeira para limpar, é porque não tem família. É porque não tem família. E é tão difícil não ter família. Não é verdade? É tão difícil não ter família. Então você tem família, você tem sujeira para limpar. Então limpe a sujeira. Continuando a nossa lição. O texto bíblico a seguir mostra o que ocorre com quem retém o perdão ao próximo. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus disse: não te digo que até 7, mas até o quê? 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos e, começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que lhe devia 10 talentos. E não tendo ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele e sua mulher e seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a dívida lhe pagasse. Então, aquele servo prostrou-se e reverenciava, dizendo: Senhor, seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um dos seus conservos, que lhe devia 100 dinheiros, e lançando mão dele, sufocava-o, dizendo: paga-me o que me deves. Então o seu companheiro prostrou-se aos seus pés, rogo-lhe, dizendo: seja generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis. Antes, foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que lhe passava. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Mas devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti. E, indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Mateus 18, 21 ao 35. Esse texto é profundo demais. Nós vemos aí a atitude de um homem que deve e que roga pelo perdão, e o seu senhor o perdoa. Mas quando ele, esse servo, precisa perdoar alguém que também devia para ele, ele não aceitou, não. São 2 pesos, 2 medidas. Não, no meu caso, eu vou te falar a verdade, eu não tinha intenção de fazer. Então Deus, sabe, vai me perdoar, porque eu não tinha intenção.
Aí o outro diz, eu não tinha intenção. Claro que você tinha. 2 pesos, 2 medidas. A gente leva a coisa para o lado de que não tinha intenção. Agora, no meu caso, eu julgo a situação pela minha intenção. No caso do outro, eu julgo a atitude dele, não a intenção dele. Ou seja, infelizmente, a pessoa só olha o seu lado. Não enxerga o outro. Não dá mínima para o outro lado. Só olha para o seu lado. Só quer o seu benefício, sem enxergar que está cometendo um grave erro. Quer dizer, ele quer o perdão, mas ele não quer perdoar. Continuando a nossa lição. O perdão não é uma opção, mas o perdão não é uma opção, mas um mandamento. É mandamento. Deve ser praticado de todo o coração e não da boca para fora. O perdão deve ser levado a sério e exercido em obediência e temor a Deus. Senão, além de não sermos perdoados pelo Senhor, ainda seremos entregues aos espíritos atormentadores. Você veja que coisa séria. Pois a falta de perdão retira a paz e o amor do coração da pessoa. Olha que coisa gravíssima essa. Então você veja que quando uma pessoa não perdoa, ela não tem paz. Ela passa 2 meses, 3 meses, 1 ano, 2 anos, 5 anos, e ela lembra daquele fato que ocorreu há 5 anos atrás, e ela sofre igualzinho ela sofreu há 5 anos atrás. Por que ela sofre como sofreu lá atrás? Porque ela está magoada, porque ela não perdoa. Você pode lembrar de um fato que você não perdeu a memória e não sentir dor. Ou você pode sofrer muito agora, como se você estivesse levando uma surra como levou naquele dia. Então aquela dor lá atrás dói igual hoje. Como é que pode? Tem gente que quando fala de um assunto não consegue segurar as lágrimas. Ainda está marcado até hoje. Os anos se passaram, mas o coração da pessoa continua ferido. Continuando. Perdão não é um sentimento, mas sim uma decisão. Você tem que decidir. Esquece o sentimento. É decisão. Eu decido perdoar e ponto final. Muitos erram ao esperar sentir o desejo de perdoar alguém. Não. É a decisão de perdoar que deve vir primeiro, para depois surgir o sentimento no coração. Quando a pessoa decide perdoar, ela pode até perceber que o sentimento humano ainda não está correspondendo à decisão. Mas se ela insistir em obedecer a Deus, o coração prevalecerá sobre o sentimento. E, finalmente, conseguirá ver o perdão se concretizar, tanto no coração quanto na alma. Isso é importantíssimo. Então, o perdão é uma decisão. Você decide perdoar a pessoa, independente dela merecer ou não merecer. Porque questão de merecimento ou não, isso é que está relacionado ao seu entendimento, ao seu sentimento. Não tem a ver com merecer. Tem a ver com obedecer a Deus. Continuando. Quem tem dificuldade de perdoar, certamente tem o quê? Orgulho no coração. Esse é um problema grave. A falta do perdão é demonstração de orgulho. A pessoa é orgulhosa. Ela não admite. Normalmente as pessoas que são perfeccionistas, elas têm mais dificuldade de perdoar, tá? Porque ela se acha tão certinha. Eu faço tudo para não dar problema para ninguém. Eu faço tudo para não arrumar confusão com ninguém. Eu faço de tudo para poder ajudar todo mundo quando eu posso. Agora as pessoas fazem isso comigo? Então ela se acha tão perfeita, tão certa, tão superior, que ela acha que ela não tem que dar perdão para ninguém. Que afinal de contas,
Ela que fez, ele que fez. Então a pessoa, no orgulho do coração dela, tem dificuldade de perdoar. Então a dificuldade de perdoar certamente é orgulho no coração. Muitas vezes o eu se disfarça de orgulho ferido e não está aparente. Só se vê o fruto. Certo homem, que chamaremos de José, procurou um pastor para pedir ajuda, pois estava tendo reações explosivas incontroláveis. Ele tinha de sair de casa para não esganar o filho recém-nascido quando chorava. Além disso, no trânsito, José teve um acesso de raiva incontrolável. Ele desceu do carro e brigou com o motorista de um veículo por ter buzinado para ele. Percebendo seu descontrole, ele resolveu pedir ajuda ao pastor. O pregador, guiado por Deus, orou pedindo ao Espírito Santo que mostrasse o porquê daquelas reações. Depois de orarem, veio à mente de José uma lembrança, a qual ele considerava ser muito boba e sem sentido. Quando era garoto, seus pais deixaram que ele trouxesse uns coleguinhas da escola para dormir em casa no aniversário. Foi aquela alegria. Ao amanhecer, no entanto, a mãe viu que os lençóis do filho estavam no tanque, molhados de xixi. A mãe contou para o pai, que resolveu dar-lhe uma surra em José na frente dos colegas convidados para o aniversário. Enquanto contava esse fato da infância, José começou a chorar como se tudo estivesse acontecendo naquele instante. A dor da vergonha ainda estava lá, viva, pois a ferida estava aberta, mesmo depois de tantos anos. Mas o Espírito Santo, naquele entendimento pastoral, o libertou. José conseguiu liberar o perdão ao pai, e o resultado foi que os acessos de raiva simplesmente desapareceram. Isso é sério, né? Então você vê que às vezes tem tanta coisa guardada no coração, parece que é um quartinho de bagunça dentro do coração das pessoas, que elas guardam coisas do arco da velha, né? E que precisam ser tirados. Uma senhora casada, que vamos chamar de Maria, foi colocada pelo próprio marido num hospital psiquiátrico, no qual ela passou algum tempo injustamente internada em sofrimento. Os choques elétricos a fizeram perder a audição, pois um dos tímpanos estourou. Depois de sair do hospital psiquiátrico, o evangelho a alcançou. Maria aceitou a Cristo como Salvador e conseguiu perdoar o esposo pela maldade cometida. Porém, não conseguia perdoar o médico, que deu um laudo mentiroso sobre o estado de saúde dela. Ao participar de um culto dirigido pelo missionário Soares, na hora da oração, Maria viu que muitos foram curados, mas ela não. De repente, o Espírito Santo falou ao coração dela: perdoa o médico. Na hora, Maria relutou com aquela ordenança divina, mas finalmente conseguiu obedecer a Deus e perdoou o médico. No minuto seguinte, o tímpano dela foi milagrosamente restaurado e Maria voltou a ouvir. Decida perdoar todos os que lhe ofenderam e fizeram mal a você. Só assim ficará liberto ou liberta dos espíritos atormentadores que aprisionam sua alma. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Mateus 6,14. Amém? Então vamos ficar de pé agora, vamos falar com o Pai. Eu não sei se no seu coração existe algum sentimento aí que está mal resolvido. Mas se está, tome a sua decisão de perdoar essa pessoa, de liberar essa pessoa. Jesus, eu não vou mais guardar isso no meu coração, eu quero, em nome de Jesus, tomar a decisão de perdoar. Alguém diz assim: pastor, eu perdoo, só quero essa pessoa bem longe de mim.
Como o norte é distante do sul, eu quero que essa pessoa fique longe da minha vida. Bom, sinal que ainda está mal resolvido o negócio no seu coração. Vamos falar com Deus? Querido Pai, obrigado pela Tua palavra. Ela não volta vazia. Tem gente agora, Pai, refletindo nas suas atitudes, tem gente refletindo lá, olhando para dentro do seu coração, e talvez muitos vendo, ó Deus, que tem coisa mal resolvida, e que isso não pode continuar dentro de si. Ajude essa pessoa a limpar o coração 100%. Tira, Pai. Tira toda a tristeza, toda a mágoa, todo o rancor, todo o ódio. Oh, meu Deus, ajude essa pessoa a liberar esse perdão. E se você quer perdoar essa pessoa, então diga comigo, meu Deus, em o nome de Jesus, me perdoe por guardar do meu coração este sentimento contra, cite o nome dessa pessoa agora. Mas em nome de Jesus, tome a sua decisão e diga a Ele, Senhor, em nome de Jesus eu perdoo essa pessoa. Perdoe. Ó Pai, ajude essa pessoa, Pai, a permanecer firme nessa liberdade. Que esse coração seja livre dessas mágoas, desses ressentimentos. Pai, eu cerco este povo agora abençoando essas vidas. Como, ó Deus, mandamos uma bênção para esta pessoa que talvez fez muito mal. Agiu de forma, ó Deus, que magoou esse irmão, essa irmã que está orando comigo agora. Mas, Pai, eu lhe peço, alcance essa pessoa e liberte-o também desse mal. Você, demônio, que usa essa pessoa contra esse irmão, essa irmã, essa pessoa no trabalho, essa pessoa em casa, na família, esse vizinho, esse amigo, esse parente, seja quem for. Satanás, nós quebramos o teu poder, nós lhe amarramos em nome de Jesus. E eu lhe digo, demônio, cesse a tua obra na vida dessa pessoa. Quebramos o teu poder e reivindicamos a libertação dessa vida. Pai, obrigado pela tua bênção. Nós assim oramos em o nome de Jesus. Amém? Vamos aplaudir o Senhor Jesus. Glória a Deus. Podem sentar. Você de casa, nós te aguardamos aqui no Shopping Tem Tudo. Que Deus o abençoe.